Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Aleluia. O Senhor nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo, ative a opção de todas no sininho e se inscrevam no canal. Em nome de Jesus. A palavra de hoje encontra-se no livro de Daniel, capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 7, que nos diz assim a palavra do Senhor. Quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado, e qualquer que não se prostrar e não a adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Glória a Deus até aí. Então o rei Nabucodonosor tinha criado um decreto e tinha criado também uma estátua. E ele deixou ordenado que no momento que os instrumentos musicais fossem tocados, todos os povos, todas as línguas, todas as nações, todos que estivessem no reino dele, teria que se dobrar perante a estátua de ouro que Nabucodonosor tinha criado e adorar aquela imagem da besta, a imagem dele. E a Bíblia diz que havia 3 jovens ali que faziam parte do reino. Esses 3 jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, eles vieram junto com Daniel de Judá, entre os cativos de Judá. E esses 3 jovens, quando os instrumentos tocaram, eles não se dobraram e não adoraram a imagem de Nabucodonosor, assim como Mardoqueu não se dobrava diante de Amã, não adorava Amã. Assim eles também não se ajoelharam diante da imagem. Eles disseram: somente adoraremos ao único Deus, ao Deus de Israel. E o rei mandou chamar eles e deu mais uma chance. Eu vou dar mais uma oportunidade para vocês ajoelhar quando os instrumentos forem tocados. E eles disseram: não ajoelharemos, não vamos ajoelhar, porque só adoramos ao único Deus, o Deus de Israel, que é o único Deus, o Deus Altíssimo. E o rei ficou muito enfurecido, Nabucodonosor, e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o habitual, do que o normal, para lançar eles na fornalha de fogo. E eles disse: o nosso Deus pode nos livrar do fogo, mas se ele não nos livrar, nós continuaremos o servindo e o adorando. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez você esteja numa fornalha de fogo, talvez esteja passando por momentos difíceis, por provações muito grandes, como a provação de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a Bíblia diz que Jesus estava com eles no meio do fogo, e dano nenhum e nem mal nenhum veio sobre eles. Aleluia, glória.
Então Deus está falando conosco nessa noite com esta passagem maravilhosa. A Bíblia diz que os homens de Nabucodonosor pegaram os 3 para lançar na fornalha. Quando eles chegaram perto, o fogo matou aqueles que levavam eles, e eles caíram dentro da fornalha. Mas o fogo não queimava eles, não queimava o seu cabelo, não queimava suas vestes, suas túnicas, não queimava o seu cinto. O fogo não queimou nada deles. E assim como Pedro caminhou sobre as águas, eles caminhavam dentro do fogo. Aleluia! Sem sofrer dano nenhum, nem queimadura nenhuma. E a Bíblia diz que quando eles saíram de dentro do fogo, as suas vestes não tinham nem cheiro de fumaça. Mas quando o rei viu aquela obra gloriosa, os 3 caminhando dentro do fogo, ele viu já foi 4. Ele disse: eu lancei 3 na fornalha, mas lá tem 4. E o quarto, que é o primeiro, ele tem a aparência do Filho de Deus. Oh glória! Mas Nabucodonosor nunca tinha visto o Filho de Deus, nem sabia como era o Filho de Deus. Mas pela glória que ele viu naquele homem, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse: este é o Filho de Deus. Aleluia! E Jesus está falando ainda que nós estejamos na fornalha, Ele está conosco e nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa casa. Oh, glória! Aleluia, 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 aleluia. A presença do Senhor é forte neste lugar. Aleluia! E eles saíram de lá sem sofrer uma queimadura sequer, pisavam no fogo, passeavam no fogo e o fogo não queimava. Era a mesma coisa de não estar no fogo. Aleluia! E Deus honrou a fé deles. Saíram de lá sem um fio de cabelo queimado, sem uma veste queimada, sem sofrer nenhuma queimadura. E o rei, quando eles saíram, baixou um decreto dizendo, aleluia, antes dele sair, Nabucodonosor chamou Sadraque, Mesaque e Abednego: servos do Deus vivo, do Deus único, do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, sai para fora. E eles saíram em perfeito estado. E o rei ajoelhou e adorou ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o nosso Deus. Aleluia! Então, mais uma vez, o Senhor nos diz: ainda que a gente esteja na fornalha, Ele está conosco. Ele disse: se passares pelas águas, não te submergerão, se passares pelo fogo, o fogo não te queimará, porque eu estou contigo, não temas. Aleluia! Eles saíram de lá, o rei criou um decreto que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego deveria ser adorado por todas as nações, porque Deus que livra é igual a ele, não há outro. O próprio Nabucodonosor disse: não há um Deus que possa livrar e fazer maravilhas como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então guarde essa palavra e confie no Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Confie no Senhor e confie no Espírito Santo, porque Ele é fiel para nos livrar de qualquer situação difícil, sem um arranhão sequer. Porque assim Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim Ele livrou Daniel, e assim Ele livrou Mardoqueu e todo o povo judeu das mãos de seus inimigos, sem um arranhão sequer, sem danificar nem sequer um fio de seu cabelo. Então confie no Senhor, porque Ele está contigo nessa fornalha que você tem vivido. Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, guarde essa palavra no teu coração e confie no Senhor, porque os que confiam no Senhor, Salmo 125, são como o monte Sião, os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre.